Crepúsculo, ocultismo para jovens. Crepúsculo, uma série de livros escrita pela Mormon, Stephanie Meyer, revela que ela deve ter tido alguma ajuda de pelo menos um espírito guia apavorante. Com o segundo livro já transformado em filme, Crepúsculo é agora maior do que a Pottermania e tem enganado sucedidamente milhões de jovens. A base de fãs é feita predominantemente por meninas que vêm sendo atraídas para dentro de um conto sombrio de um romance entre um vampiro de 108 anos, que parece ser mais novo porque não mostra sua idade, chamado Edward, e uma adolescente chamada Bella. Além dos aparentes problemas com a pedofilia que esse livro apresenta, Crepúsculo é cheio de temas não bíblicos que enchem de glamour e glorificam o oculto. Um dos temas envolve o conceito pervertido e oculto de um incubus. De acordo com os satanistas, um incubus é uma entidade sombria e sobrenatural que é capaz de manifestar-se e envolver-se em relações sexuais com uma mulher. Obviamente, esses são dificilmente temas que Deus quer que seus filhos tenham fantasia ou glorifiquem. Enquanto a idade e a natureza de Edward parecem ser um aviso, essa preocupação é jogada ao vento quando Meyer tenta dar aos amigos vampiros de Edward uma impressão positiva. Enquanto Edward e seus amigos são descritos como vampiros em todos os sentidos, amam a escuridão e detestam a luz e possuem várias habilidades diabólicas como percepção extrasensorial e a psicografia, Meyer os descreve como demônios bondosos e dignos de confiança bem lá no fundo. Veja bem, embora Edward e seu bonde de vampiros bebam prontamente o sangue de animais, supostamente, com algum controle de si mesmos, eles são capazes de resistir e não beber o sangue de humanos. Porém, Deus repetidamente proíbe a prática oculta de beber qualquer tipo de sangue, como nos seguintes trechos da Escritura do Velho ao Novo Testamento dizem: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, 4. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Levítico 17, 14. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Deuteronômio 12, 16. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Deuteronômio 12, 23. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Atos 15, 20. Durante toda a série Crepúsculo, Edward e seus amigos são descritos da forma mais heroica possível enquanto eles lutam em benefício dos humanos e combatem o mal que há neles próprios, tendo como contraparte chupar sangue. Há, porém, algumas complicações que a relação de Edward e Bella apresenta. Além da enorme diferença de idade, eles devem lidar com a natureza diabólica de Edward. Edward deve lutar e vencer a própria perversa e insaciável sede de drenar e beber o sangue de Bella. Assim, ele é descrito como um nobre vampiro que, embora perigoso, ama a humanidade e quer vencer os seus próprios demônios. O vampirismo é ligado ao saber oculto. Acredita-se que os vampiros são a manifestação de entidades diabólicas, às vezes chamadas de mortos-vivos. Crepúsculo explora o sedutor, mas ilusório, tema oculto de que existem bons e maus demônios e de que a relação com as entidades ocultas e corretas pode ajudar alguém a proteger-se dos demônios realmente maus. Crepúsculo é especialmente muito lido por Wiccas e neopagãos por causa dos temas ocultos e de acordo com as relações públicas positivas isso dá a ideia de boas bruxas e de uma boa assembleia de bruxas. Tragicamente, muitas Wiccas têm sido enganadas na crença de que elas podem ter uma relação com bons espíritos e lançar feitiços bons, quando na realidade elas abriram uma porta para a opressão espiritual e até mesmo para a influência desses espíritos no dia a dia, e em casos mais sérios até possessão. Depois que muitas Wiccas abriram a porta para o reino espiritual, elas são,
então, ensinadas que podem usar feitiços para chamar bons espíritos para protegê-las dos que são maus. Este mecanismo tem sido efetivamente utilizado por Satanás para iludir jovens que se atraem pelo misticismo, prometendo a eles o poder e ao mesmo tempo escravizando-as ao ocultismo. Infelizmente, o vampiro Edward é lançado como um herói romântico sobrenatural, cuja rede de afeto no mundo real dá estímulos suficientes à mentira oculta de que há bons espíritos das trevas. Esses espíritos enganadores estão na raiz do condicionamento de massa da juventude mundial, através de produções diabólicas como Crepúsculo e Harry Potter. Tais espíritos, desde há muito tempo estão ativos e estão usando muitos humanos como canais para transmitir suas mentiras em seu esforço para transformar a visão coletiva da civilização ocidental através da mídia. Mesmo a ideia contida em O Mágico de Oz de que existem bruxas a boas e a mais, foi canalizada através de um ocultista chamado Frank Baum, de 1851 a 1919. Frank, autor de O Mágico de Oz, converteu o livro a uma peça de teatro antes de ele se tornar um dos filmes mais populares de todos os tempos, afirmou. Há uma forte tendência em romancistas modernos de introduzir alguma veia do misticismo ou ocultismo em suas obras. Frank Baum, um ocultista que pertencia à Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky, como Aleister Crowley, alegou que Satanás era bom, usou sua obra para promover exibições teosóficas de magia e ocultismo. Baum afirmou que ele tinha canalizado O Mágico de Oz foi pura inspiração. Ele veio a mim inesperadamente. Eu acho que às vezes o grande autor tem uma mensagem para ser passada e ele tem de utilizar um instrumento à mão. Aconteceu de eu estar nesse meio, e acredito que a chave mágica me foi dada para abrir as portas para compreensão e simpatia, alegria, paz e felicidade. Para que não pensemos que essas mensagens exercem pouca influência, eu contradigo o que Oprah Winfrey disse em A Exibia. Ao explicar as origens de seu maior ensinamento espiritual, ela disse: embora eu medite todos os dias e reze todas as noites e leia o material espiritual, o meu maior ensinamento é O Mágico de Oz. A bruxa boa, diz a Dorothy, você sempre teve o poder, minha querida. Você sempre teve o poder. Aquela bruxa boa é minha menina. Tragicamente, Oprah tornou-se a pregadora mais eficaz na TV, ao levar milhões de almas inocentes em direção a uma visão de mundo oculta através da promoção de livros como O Segredo escrito por Rhonda Byrne e Uma Nova Terra de Eckhart Tolle. Muito poucas pessoas estão conscientes da verdade chocante de que tanto Stephenie Meyer, autora da saga Crepúsculo, e J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, parecem ter escrito seus romances enquanto os espíritos do mal as dirigiam. Tal como Rowling, Meyer dirigiu seus olhares à nossa juventude vulnerável. O Wall Street Journal informou que Crepúsculo tem como alvo a alma coletiva da jovem América, e terá certamente o seu caminho. Meyer afirma que ela foi obrigada a escrever Crepúsculo depois que a primeira história foi comunicada a ela através de um sonho, em junho de 2003. Meyer admitiu: eu acordei, naquele 2 de junho, depois de um sonho muito vívido. No meu sonho, 2 pessoas estavam tendo uma conversa intensa no meio da floresta. Uma dessas pessoas era apenas uma garota comum. A outra pessoa era fantasticamente linda, brilhante, era um vampiro. Eles estavam discutindo as dificuldades inerentes ao fato de que eles estavam se apaixonando, enquanto B, o vampiro, estava particularmente atraído pelo cheiro do sangue dela, e estava tendo um momento difícil impedindo-se de matá-la imediatamente, e eu digitei o máximo que eu podia lembrar, chamando os personagens de ele e em ela. Fonte: www.stepheniemeyer.com. Este sonho foi tão significativo para a saga de Crepúsculo, que Meyer produziu uma transcrição do seu sonho no capítulo 13 do seu livro Crepúsculo, intitulado A Confissões. Meyer afirma que algum tempo depois de ela ter recebido o sonho revelador, ouviu vozes incessantes em sua cabeça que não iriam parar até que ela fosse escrever. Bella e Edward o vampiro foram, literalmente, as vozes na minha cabeça. Eles simplesmente não podiam calar a boca. Eu ficava acordada até o quanto eu conseguia ficar tentando colocar todas as coisas que estavam em minha mente no papel, e depois engatinhei exausta para a cama. Apenas para ter um início de conversa na minha cabeça. Assim a oculta e obscura história de Meyer fluiu tão furiosamente que ela disse: às vezes, eu não conseguia digitar rápido o suficiente,
Ela terminou o Conto Obscuro, embora fosse seu primeiro livro, em apenas 3 meses. Meyer também disse: "Estou muito ansiosa para finalmente ter o Crepúsculo nas prateleiras, e um pouco assustada também." No geral, ele foi um verdadeiro trabalho de amor por Edward e Bella e todo o resto dos meus amigos imaginários, e estou muito feliz que outras pessoas chegaram a conhecê-los agora. Meyer declarou também que os personagens de Crepúsculo eram tão reais para mim, que eu queria que outras pessoas os conhecessem. Infelizmente, se a verdade fosse conhecida e os fãs de Crepúsculo estivessem realmente conscientes da natureza obscura e maligna das forças reais que estão por trás dessa saga, eles correriam, e andariam para a saída mais próxima. Embora a entidade espiritual tenha aparecido como Edward nos sonhos de Meyer e tenha se comunicado com ela enquanto ela estava consciente, ele revelou mais sobre a sua verdadeira natureza do que Meyer esperava. Meyer confessou a EW.com: "Eu realmente tive um sonho depois que terminei o Crepúsculo. Nele Edward veio me visitar, eu apenas estava errada e ele realmente bebia sangue como todos os outros vampiros e não podia viver com o sangue dos animais da maneira que eu tinha escrito. Nós tivemos essa conversa e ele foi aterrorizante. Um demônio com qualquer outro nome ainda é um demônio. Ao invés de ser um demônio vampiro bom que é capaz de se conter e não beber o sangue de Bella, como os demônios do passado, que exigiam o sangue das crianças através do sacrifício delas, é evidente que as entidades espirituais por trás de Crepúsculo são os mesmos velhos demônios. Pode ser significativo que Stephenie Meyer escolheu uma mulher segurando uma maçã para a capa de Crepúsculo, um antigo símbolo do fruto proibido comido por Eva, quando ela se rebelou contra seu Criador e procurou ter a posição do próprio Deus. Embora não possamos ter certeza de que tipo de fruto estava na árvore do conhecimento, a maçã tornou-se uma representação popular do fruto proibido que Satanás usou para enganar Eva. Meyer, que é mórmon, poderá ver a maçã do jeito que muitos líderes mórmons e satanistas do passado viram.